tá certo? Hoje o município do Paulista já está completamente habilitado, tá certo? E aí vamos passar para a segunda fase, que é justamente depois de nós criarmos essa estrutura da demanda imobiliária junto ao servidor, a partir da anuência dele ao cadastro, porque nós temos que atender também a lei de proteção de dados, né? Tá? Então, todo servidor que realmente deseja adquirir sua casa, ele vai fazer o seu cadastro conosco. Nós vamos criar as condições para que ele tenha a aprovação tanto do crédito, do limite do crédito, quanto na faixa etária que a pessoa às vezes tem, e aí limita o prazo do financiamento, tá certo? Porque o financiamento vai até pessoas que podem adquirir até 75 anos, tá certo? Então, a pessoa tem 70 anos, ele só vai conseguir ter 5 anos de prazo para pagar. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar, porque é uma formalidade estabelecida pelo Banco Central. Após essa manifestação de interesse e autorização para os dados, que inclui não só a renda do servidor, mas a renda da família, porque muitas vezes o servidor tem uma renda que se enquadra em uma faixa que ele não vai atender à necessidade dele, mas ele tem a mulher, às vezes ele tem um filho, tá certo? Que pode compor a renda e ele ter capacidade de enfrentar o financiamento e conseguir pagar. Isso é uma coisa que já está largamente difundida. Outra coisa é sobre o aspecto da entrada que nós já comentamos aqui, tá certo? Existe uma série de benefícios já estabelecidos pelo Poder Municipal, ou seja, isenção de IPTU, PPI, etc. Aí nós vamos procurar mais benefícios, ou seja, isenções para o construtor do ISS, ter diminuição das taxas de cartório. A gente pensa que cartório é caríssimo, certo? Você enfrenta um financiamento e ainda tem que pagar, dependendo do valor, você chega a 5, 10 mil reais só de despesa para fazer um devido registro do imóvel. Então, temos as possibilidades, depois da estruturação da demanda, a partir dessa manifestação de cadastro do servidor, para a gente identificar, tá certo? Para cada servidor, onde ele se enquadra, qual é a capacidade que ele vai ter de obter sua casa própria. Nós, nesse negócio, nesse cadastro, nós vamos identificar também os locais, que é uma coisa que já vimos falando aqui também. A pessoa quer saber onde vai ser. Tudo depende do resultado dessa demanda que vai ser estabelecida pelo cadastro de vocês. Porque muitas vezes o camarada quer morar no Nóbrega, mas quando você termina a pesquisa, teve uma pessoa que queria morar no Nóbrega, o outro quer morar na praia, o outro quer morar ali em Paraty. Então tem diversas situações. Ou a gente procura um imóvel já naquela região, e a pessoa diz, olha, eu identifiquei que eu tenho uma casa ali que eu quero comprar. Pode ser imóvel novo, pode ser imóvel usado, tá certo? E pode ser imóvel também a construir. Esse é o melhor, porque é o que nós dizemos. Nós vamos fazer um projeto que dará uma condição para o servidor diferenciada. Até energia solar nós vamos colocar. Porque às vezes tem condomínio que pesa muito é a parte de água e esgoto. Então, se a gente consegue energia, então se a gente consegue diminuir esses valores, aí você enfrenta um condomínio com capacidade de pagar. Essa não tem inadimplência. Então, a partir disso aí, nós temos essas condições de ofertar
os imóveis já prontos, construir novos unidades, e às vezes, tá certo? Às vezes a pessoa já tem a sua casa, precisa dar uma reformada, nós vamos conseguir também financiamento para que ela tenha capacidade de fazer isso. Uma pergunta que a gente vai dizer: às vezes eu tenho uma casa que já está no meu nome, mas eu preciso comprar uma outra unidade para um filho. Vai acontecer muito disso. Há possibilidade? Sim, desde que não tenha financiamento. Tá certo? Desde que não tenha financiamento. Porque se tiver financiamento, a gente tem que colocar no nome do filho e compor a renda familiar. Então, para cada caso, existe uma solução. Então, ninguém se aperreie que vai ficar assim, eu não posso. Mesmo inadimplência, a gente vai ver qual é a inadimplência dele. Às vezes, quantas vezes a pessoa deixou de pagar uma conta de energia, né? E aí a CELP coloca o camarada no SPC, né? A Compesa, tem todo esse celular. Então são contas que podem ser compostas. Está aí o programa do governo aí para se livrar das dívidas. Para o sistema associacional, a parte financeira, é necessário que a gente tenha um cadastro limpinho. O que é que nós vamos oferecer em garantia para o servidor? Preços menores que o mercado. Isso aqui é uma coisa que vai ser negociação direta. Então, praticamente não há a comissão do corretor. Tá certo? E a comissão do corretor é um negócio caro. A gente está trabalhando diretamente, a gente está trazendo benefícios para vocês. Tá certo? Acesso a menores juros do sistema financeiro. Eu falo Caixa Econômica, nós somos representantes da Caixa. Se a Caixa tiver com uma taxa maior, nós vamos para o Santander, vamos para o Bradesco, qualquer um que ofereça uma taxa menor, uma vez que a gente está trazendo para ele um financiamento com 99,9% de adimplência. Tá certo? O Mariel chegou lá, tem capacidade de pagar, vai pagar, não tem problema nenhum. Quando nós falamos de financiamento até 100% do imóvel, tá certo? Seja no crédito, falam consignado ou débito automático, porque alguns ainda não têm o consignado habitacional. Mas nós estamos trabalhando isso aí. É uma coisa que a gente não pode mudar agora, mas em alguns outros bancos privados já existe essa possibilidade. O prazo de pagamento, a gente já falou, ele se estende até 35 anos, mas dependendo da faixa etária do servidor. O início da pagamento das prestações só se dará após a entrega da chave. Quando tiver com o registro do imóvel, ele está morando, ele começa a pagar. Hoje, você sabe aí quantas ofertas estão aí, que o camarada tem a entrada, a construtora quer vender, faz toda a facilidade, bota umas intercaladas, vai pagar a primeira, a segunda, na terceira já está com a corda no pescoço, não consegue mais pagar, ele fica inadimplente. Eu estou falando uma coisa que é real, a gente não está aqui enganando nem subtraindo nenhuma informação, mas a gente está falando do mercado como existe. Refinanciamento de emprego consignado, isso depende muito da capacidade e do servidor de margem para isso. E a partir da utilização da renda familiar que nós já falamos no início, tá certo? Tem o servidor, tem sua renda, se enquadra num determinado valor, mas o imóvel dele está numa faixa maior. Então ele pode compor com a renda do cônjuge ou com a renda do filho. Esses são os parceiros que nós temos envolvidos dentro do processo. Então, a Renovar é a empresa mãe do processo, a XA é uma empresa que está associada à Renovar. A parte dos financiamentos de todo o processo começa com a Caixa, porque todo mundo conhece, tá certo? E tem os demais. Bom, tanto ele falou Prévio Paulista, é uma possibilidade, tá certo, que está se discutindo ali
do município, de se fazer também uma parte do empréstimo que fosse bancado pelo próprio município. Tá certo? Mas é uma coisa que está sendo desenvolvida. Incorporação, somos nós, Renovável, e todas essas companhias e mais algumas. Nós temos o grupo Rutec, que é de energia solar e de parte de resíduos sólidos e abastecimento. O apoio institucional como poder público e a iniciativa e o apoio logístico do sindicato que vos representa. Quando nós falamos ali de possibilidades, desde comprar a casa já pronta ou fazer um processo de uma construção com todas as condições, nós temos a possibilidade em nível local de feirões de imóveis. Alguns já fizeram aqui e tal, mas nunca muito objetivo ao servidor. Esse é o grande diferencial. Ele vai oferecer um produto com diferença de preço e condições. Isso aqui é só uma imagem para que vocês entendam o tipo de produto, tá certo? O padrão básico tem uma área de em torno de 40 e 45 metros quadrados, com a renda mínima, tá certo? Padrão médio de 53. Então, tudo isso aqui é dentro do programa Minha Casa Minha Vida. A gente enquadrou da mesma forma para que não tenha diferença de que a gente pode fazer. Só que a renda ali é renda familiar. Quando você vai para alguma outra coisa, você não consegue fazer isso. Então, isso é o retrato do universo dos servidores que ganham aqui. Tem 1.679 pessoas que recebem do município até 2 salários mínimos. De até 4.000 tem 2.000 servidores, até 8.000, 2.800 e acima de 8.700. Total de servidores, 7.179. Nós acreditamos que parte desses servidores que estejam enquadrados, vamos dizer, na faixa 1 ou 2, tá certo? Não tenham casa própria. Quando a gente passa para a faixa 3, quando a gente fala faixa 4, é que ainda não, essa nomenclatura é nossa, tá certo? É uma renda maior do que 8.000. Sim, aí já falamos, a renda familiar. Isso é para enquadrar a gente dentro desses valores. Aqui são um tipo de imóveis, tá certo? Padrão básico. Modelo 2, padrão médio. 3. Nós temos até tipo sobrado, uma série de possibilidades de imóveis. Pode passar. Já falamos. A primeira etapa foi exatamente o estabelecimento das entidades que estão envolvidas. Então, aqui, SISEMA, Prefeitura e esses outros órgãos do Poder Público. Segunda etapa, o credenciamento, todos já são credenciados como possibilidade de obter os financiamentos através dessas empresas que estão cadastradas na Prefeitura. Definição linha de programas de adaptacional local, discussões de incentivos e subsídios, isso que a gente estava falando para ver o que é que a gente pode conseguir a mais, fora o IPTU e o ITBI, junto à Prefeitura e junto ao cartório. E hoje estamos fazendo o lançamento do programa habitacional destinado aos servidores. Essa parte agora inicia-se com esse cadastro que nós vamos depois disponibilizar aqui no sindicato, a ficha de cadastro, vai estar no site também. Tudo isso deve começar imediatamente a partir do dia 4
de dezembro, a próxima segunda-feira. Após essa manifestação de interesse e aprovação do cadastro, nós já podemos dizer, você tem um crédito para tanto. Se quiser comprar a casa própria, pronto, já tem isso aqui, já pode levar diretamente para o financiador. Essa reserva de aquisição é justamente aqueles que querem ver os condomínios que nós vamos colocar à disposição após o levantamento dessa estrutura da demanda imobiliária, chamada EDI. E aí vai dizer quantos podem comprar, o valor e aonde quer que seja edificado. Nós hoje já temos terreno na praia, terreno aqui no centro, terreno ali em Paraty, terreno, todos já selecionados, mas só vamos efetivar isso depois desse cadastro, onde a gente vai saber qual é a demanda, o anseio do servidor. As plataformas de financiamento são já utilizadas, todo o sistema financeiro nacional e mais como investimento privado, certo? E recurso do próprio município, se isso for aprovado. Isso aí é uma resolução do Conselho Monetário em que estabelece que o próprio município, através do seu regime, pode ter um percentual destinado a fazer esse procedimento de financiamento. Bom, essa é a agenda que a gente tem aqui. Essa primeira fase, o protocolo de formalizações, credenciamento e estruturação da demanda, que vai estar disponível já em 60 dias para a gente já saber aonde vai colocar. Então, nós teremos tudo isso aí a partir de janeiro já disponível. O cadastro já a partir do dia 4 de dezembro. A venda de estoques, depois que a gente tiver isso, a gente monta, chama os construtores daqui da região, que tem um imóvel que deseja vender em condições diferenciadas, a gente vai chamar, possivelmente a gente faça até esse próprio feirão aqui no sindicato. E aí é fechado, a gente não vai botar em shopping, porque aí vai criar tumulto. É para o servidor. É tudo para o servidor. Estou dizendo que esse feirão será realizado nas dependências do sindicato, porque ele vai ser especial para o servidor. Não vai ser aberto ao público em geral. Isso é uma grande vantagem, porque inclusive não é interesse do servidor, do construtor, não. Ele aqui vai dar condições especiais, que ele não vai dar lá fora. Certo? Quanto à possibilidade de a gente construir os condomínios, isso a gente, depois que se tiver o levantamento da demanda, a gente começa a fazer. Veja mesmo, nós estamos falando aqui em métodos construtivos que antigamente se levava 2 anos para entregar um imóvel. Aqui a gente começando a partir do dia 4, dentro desse calendário que tem aí, a gente entrega a casa ou o apartamento em 240 dias, em 8 meses. Isso aqui são os incentivos que a prefeitura, parte já são dadas, tá certo? E a gente está conseguindo trabalhar com a prefeitura para essa situação de até permuta de terreno, porque existem alguns terrenos da prefeitura que ela não está utilizando. Por que ficar com isso na mão? Tá certo? Isso é uma forma de diminuir até o preço do imóvel. Certo? A isenção de TBI, ISS e IPTU já existe. Uma parte do ISS não. Mas seria para o construtor que fizer o imóvel para o servidor.
a infraestrutura urbana. Muitas vezes a gente vai ver que dentro do terreno escolhido ficou uma parte sem calçamento. A prefeitura vai ter que arcar com essa, a gente chama obras não incidentes, porque não entra no custo do imóvel. Quem tem que bancar é a prefeitura. Cooperação dos RH. Nós fomos muito bem recebidos com o projeto aqui através da secretária de administração, certo? A Patrícia, né? Os projetos nós já temos os projetos, só falta o terreno e a definição. E a tramitação conjunta. Muitas vezes, quem impede que a gente tenha celeridade na construção é a análise do empreendimento pelos órgãos públicos, que ficam fazendo exigência e tal. Esse aqui a gente vai ter um caráter excepcional de análise, certo? Até porque é o próprio servidor que está analisando por benefício do colega, né? E os custos cartoriais nós vamos discutir com os cartórios, são 2 cartórios aqui, para que haja uma redução desse custo. Porque ele não vai pegar de um em um, ele vai pegar 10, 20, 30. Então tem possibilidade de se discutir valores para o devido registro. Está ouvindo? Bom, considerações finais. Tudo isso que a gente está falando aqui é exatamente para se conseguir a melhor oferta para o servidor do imóvel. Melhores condições, melhores preços, melhores formas de pagamento, melhores taxas. Então, isso é o objetivo do programa habitacional para o servidor público do Paulista. Essa estruturação, nós estamos aqui em Recife, no edifício Softex, que fica no Porto Digital, todo mundo já ouviu falar, no centro de Recife. Nós somos uma empresa inovadora em termos de trabalho nessa área imobiliária e estamos trazendo essas diferenças aqui para o servidor do Paulista. Muito obrigado. E as dúvidas que vocês têm, podem começar a falar. O professor aqui vai responder, doutor Benedito. Gente, vamos resolver um pouquinho o que o doutor Amaury falou. Veja bem. Uma das perguntas, né, que nós, trabalhadores, principalmente servidores, nós somos cheios de tatuagem, né? Ele já aprendeu isso aqui. Quando ele trouxe esse projeto, eu disse, eu espero, eu teria a alegria de muitos servidores, mas a Paulista estão cheios de tatuagem. Cheio de tatuagem, eu não consegui nada na nossa vida. Tá? Aí eu pergunto, alguns servidores procuram o sindicato e perguntam, quem tem um nome sujo? E às vezes eu fico, doutor, a maioria explicou aqui, às vezes é uma conta de luz, é uma serviço mesmo, no pré-cadastro. O interesse deles é que vendam e vá vender muitos apartamentos, muitas casas. Eles vão facilitar isso. Então, eles vão ter cuidado como trabalhador, principalmente, que alguns, né, não têm a facilidade, não têm entendimento, não têm a compreensão de onde ir para facilitar e vamos expor o nome da gente. Né? Outra coisa, essa facilidade deve estar junto ao governo, o governo está dando nada, vocês viram, né? Por enquanto. Mas essa facilidade, né, porque tem uma burocracia, mas aqui nós temos os fiscais de obra, olha, eles já são parceiros, viu, Amorim? Ó, nossos fiscais de obra já são parceiros aqui. E nós vamos, essa parceria, vocês entenderem, é para facilitar o processo. Está tudo dentro do prazo, porque vocês sabem que a gente compra um imóvel na planta, ele demora muito, e ele está querendo
questão da possibilidade. Questão de renda. Questão de renda. Nós podemos, vamos dizer que eu tenho o meu imóvel e meu filho não tem pagar aluguel. Então essa renda, junto da renda do servidor, da servidora, junto do filho, da esposa, ela forma, poder formar essa renda. Se eu tenho um imóvel, mas não é financiado, eu posso financiar outro. Entendeu? Se for financiado, não pode. Então, essas dúvidas que vocês vão tirando, e muitos vão ter possibilidade. Se Deus quiser. Deve adquirir. Essa questão da reforma eu nem sabia. Já fiquei feliz também, porque a gente tem um imóvel nosso lá. Não temos possibilidade de reformar, porque somos cheios de tatuagem, a gente não sobra nada. Então, eu tenho uma possibilidade também desse projeto que eu não sabia, fiquei feliz. E também estar conversando com a empresa e também reformando, financiando minha reforma. Então, tive as dúvidas agora com eles. Tem Benedito, tem Edson também. E a partir do dia 4, vocês deixam o horário também, que o sindicato está disponível aqui dentro desse salão para receber vocês. Tem duas pessoas atendendo. E fazendo esse pré-cadastro e analisando e também colaborando, facilitando nessa questão do nome SUS também, por favor, Amaury. Tá? Eu estou sabendo das condições, das situações. Às vezes eu tinha uma conta no banco. Eu não sabia que tinha que fechar aquela conta. Eu não SUS, não sei. Às vezes é um problema do nome SUS, eu não sei porquê, mas é uma coisa que pode ser resolvida, ser negociado. Eu pedi muito a questão da taxa, minha gente. Eles representam Caixa, mas não é porque são representantes da Caixa que a Caixa vai dizer que a taxa para financiamento é só e a gente vai acatar. Porque quem estava na festa do servidor viu eu dizendo, fazendo uma denúncia, fazendo novamente aqui. A exploração do Brasil com o trabalhador. E quando o diretor do sindicato, ele saiu, fez uma pesquisa, a taxa do Santander 1,3. E nós morrendo, fazendo empréstimo no Bradesco, por 2 a partir de 2,1. Gente, isso é muito sério. Aí nesse projeto, eu perguntei, falei com eles antes, entendeu? Que tem que ter muito cuidado também para a gente proteger o servidor, para ele não ser explorado. E quando chega nessas instituições, ainda tem mais uma agravante. Como os bancários têm que vender o serviço do banco, ele tem que ter produtividade, aí empurra o seguro. Às vezes o trabalhador vai lá para renegociar. Porque eu sou viciado, são poucos, mas os outros vão quando é necessário. Eu tenho tatuagem no meu contra-cheque. E Olinda de Paulista, mas por necessidade. Por necessidade. Então quando a gente chega lá para renegociar, que a gente não tem mais nem como tirar um empréstimo novo, a gente já sabe que vai ter só uma caminha. E eles ainda empurram o seguro. Presta atenção, vocês são obrigados não, gente. Fica atento e jamais, olhe, cuidado dos empréstimos pessoais. Se a taxa de juros é muito alta. Veja um exemplo aqui que eu vou dizer só para você ver a dimensão. Eu não sei quanto é hoje, mas veja bem. Eu estava pensando em 18 mil. Eu fiz a simulação do Itaú. Então, de 18 mil eu ia pagar 104 mil, gente. E muitos de vocês estão chegando nos bancos do Brasil que estão fazendo empréstimo e não estão sabendo a taxa de juros que vocês estão pagando. Isso é muito sério, gente. Quando não tem mais como consignar, vocês vão lá, estão precisando, mas há vários meses vocês estão precisando, gente. Porque eu já disse, fico toda hora, banco é uma agiota,
oficial. Gente, os cartões de crédito, os juros são muito altos. Iam oferecer essa semana um cartão de crédito para vocês. Eu não quero mais. Eu não quero isso aqui, sabe por quê? Porque não aguenta mais a Mauí quer. O problema é esse. Quando chega aqui, olha, estão tirando um cartão, eu comprei, não sei o que. Minha gente, cuidado. Porque os salários são baixos, vão vinculando. A gente tem que ter cuidado. Quando chegar na instituição financeira, empréstimo pessoal. É muito caro, minha gente. Faça as continhas. Vá lá, peça a simulação, peça cada para fazer as continhas. Entenderam que minha preocupação com vocês? Porque o Ministério também está fazendo isso, mas o Ministério não se liga nessas histórias. Estão sendo explorados por essa instituição financeira. Então fica à vontade, eles vão encerrar, vão marcar seu horário de dia 4, a partir do dia 4. Isso todo mundo tem dia 4 não. Viu? Não precisa ser todo mundo dia 4 não. Vai ser a partir do dia 4, pode vir. Tá? Pode vir fazendo. E eu não sei até quando vai, eu vou explicar também. E vamos, boa sorte. Muita gente conseguiu acabar. A gente fazer um churrasco lá. Condomínio do servidor municipal de Paulista, arretadinho de Paulista.